Boa noite, pessoal. Excepcionalmente, numa quarta-feira, estamos aqui. Papo em Casa, que tradicionalmente é às terças e sábados, hoje na quarta, por questões de incompatibilidade de agenda. Porque, pessoal, a gente vai manter a nossa pisada de tentar trazer para vocês, nessa 28ª edição do Papo em Casa, 28ª, tá? Temas da atualidade, principalmente no que diz respeito a direito, a política e a cidadania. Esse foi o nosso objetivo até agora. E eu queria, pessoal, agradecer. As nossas lives, elas têm sido gravadas e os comentários, a visibilidade, ela se torna maior a partir das gravações. Eu queria agradecer a vocês por toda a visibilidade que vocês têm dado, né? Toda a participação que vocês têm nos ajudado aqui. Para você ter uma noção, a gente criou agora há pouco o canal lá no YouTube, né? O nosso canal em que eu vou baixando as edições do Papo em Casa. Todas elas estão lá, né? E aí, esse canal, com menos de uma semana e meia de inaugurado, já tem cerca de 200 inscritos, né? O nosso perfil aqui do Instagram, que era pequeno, que era voltado mais para a universidade, ele, no espaço da pandemia, que foi de 3 a 4 meses, e com as 28 edições do Papo em Casa, essa é a 28ª, ele ultrapassou 4.000 seguidores. Isso é um sinal de que está dando certo, de que vocês têm participado e do prestígio dos nossos convidados. Inclusive, pessoal, hoje nós trazemos um tema importantíssimo para o futuro do Brasil, importantíssimo para o seu futuro enquanto cidadão, até porque a gente vai falar de tributação, reforma tributária. Você sabe que a reforma tributária, ela é o tema hoje do momento na política, ela é pauta na mídia. A gente pode, o cidadão em si, ele pode não estar se apropriando ainda, porque a gente está vivendo uma pandemia e a gente também tem uma crise política, pode estar deixando a nossa visão um pouco turva, mas é o tema do momento e a gente vai tratar disso hoje, nada mais, nada menos com o ex-senador da República, o Armando Monteiro, né? Que nesse período em que esteve no Senado também foi presidente da CNI, também foi ministro do Desenvolvimento da Indústria e do Comércio. Grande Armando, boa noite. Tá me ouvindo bem? Muito boa noite, Felipe. Estou lhe ouvindo bem. Espero que também você tá possa boa? estar nos ouvindo bem. Muito obrigado pelo convite. Bem. Muito obrigado pelo convite. Participar aí do nosso papo. Cumprimentando toda seus companheiros aí. A gente está começando aqui, doutor Armando, e conversando sobre a importância do tema, né, da reforma tributária. E você tem uma trajetória muito larga na iniciativa privada e na iniciativa pública, sabe bem da importância da tributação e do reflexo que isso tem no dia a dia do cidadão, né, que está lá na ponta. Eu queria lhe agradecer por ter reservado aí um tempinho na sua agenda atribulada durante essa semana para estar aqui com a gente, para dividir com a gente essas ponderações sobre a reforma tributária e dizer a você que a gente está, todo mundo, ainda com a visão muito turva, né, da reforma tributária, até pelo momento que a gente está vivendo, né, de pandemia, de crise política. O que é que a gente pode hoje, senador, ter como certeza dessa reforma? Há algum caminho que já vai ser sem volta? Olha, Felipe, a gente tem que ter esperança. O Brasil enfrenta uma crise gravíssima, que é uma crise sanitária, mas a ela se associa uma crise, por que não dizer, uma crise política e uma crise econômica, porque o enfrentamento dessa crise sanitária vai elevar muito o endividamento público no Brasil. Os economistas usam muito aqueles índices, aquelas siglas, mas vamos traduzir no seguinte: o Brasil já tinha uma posição delicada, porque já devia 75% do seu PIB. Com os problemas trazidos pela pandemia, nós vamos sair agora desse momento
com uma dívida de quase 100% do PIB. Para você ter uma ideia, o déficit primário esse ano vai alcançar quase 900 bilhões de reais. Meu Deus do céu. Bom, então, o que é que a gente deve discutir agora? O que é que o país precisa fazer na perspectiva de uma agenda pós-pandemia? E aí, só se resolve os problemas fiscais com crescimento econômico. A melhor maneira de ampliar a arrecadação é pela via do crescimento e não pela via do aumento de carga tributária. Da contenção, né? Da contenção. E para crescer, Felipe, você sabe que para crescer é preciso muita coisa. É preciso investir no capital humano, é preciso melhorar a infraestrutura, é preciso aperfeiçoar os marcos regulatórios, dar mais segurança jurídica a quem vai empreender, que precisa ter confiança. Sim. O Brasil tem um problema, é que as regras mudam muito. Mas, Felipe, se eu pudesse lhe dizer hoje qual é o principal entrave ao crescimento econômico, é o ambiente tributário que o Brasil criou. É um verdadeiro manicômio tributário. Verdade. Sistema complexo, muito complexo, coexistem vários regimes especiais. No caso do ICMS, são 27 legislações diferentes, com base de cálculo distintas. Então, o empresário hoje, para poder pagar os seus tributos, ele se submete verdadeiramente a um processo absolutamente insuportável. É um desincentivo, né, senador? Desincentivo. A burocracia tributária, até para pagar o imposto é complicado. Falam nas tais obrigações acessórias, quer dizer, até para cumprir as obrigações tributárias, você precisa se assessorar, você precisa ter custos, você precisa ter equipes que possam lhe auxiliar. Então, tudo é difícil nessa área. E o Brasil vem discutindo o tema da reforma tributária há décadas. Mas agora, Felipe, eu acho que nós estamos com um processo aí que nos ajuda, nesse momento, a acreditar que esse tema pode avançar. Sair. Por quê? Né? Sair. Por quê? Porque o Congresso brasileiro tem hoje uma pauta reformista. Há um sentimento dominante no Congresso de que a gente precisa avançar na agenda de reformas. E agora o tema que está colocado no debate, no centro da agenda nacional, é o tema da reforma tributária. Duas coisas aconteceram que podem ajudar o andamento da reforma. O primeiro é que hoje há muita convergência sobre o modelo da reforma. Embora você veja, às vezes, nos jornais, alguns setores que vocalizam preocupações, o setor de serviço, etc., mas qual é o ponto hoje que todo mundo compreendeu? É que o Brasil precisa ter um sistema de classe mundial. O que é isso? É um sistema que se inspira nos modelos que existem no mundo, os modelos mais bem-sucedidos. E o modelo que hoje o mundo consagrou em 160 países é o tal IVA, que é o Imposto de Valor Adicionado. Sim. Um imposto Portugal, que inclusive, tem. Né? Portugal, a Europa toda. Para você ter uma ideia, esse modelo existe na China, na Índia, existe, por exemplo, na Austrália, na Nova Zelândia, na Europa inteira, na Inglaterra. Bom, então esse é o modelo. E o sistema tributário brasileiro precisa convergir para esse modelo de classe mundial. Porque com uma economia hoje globalizada, integrada, o nosso sistema tributário não pode ser muito diferente dos países com os quais o Brasil se relaciona. Usam até a expressão, nós precisamos harmonizar o sistema tributário nacional com o sistema que vigora no mundo. E aí há uma convergência de especialistas, de pessoas do ambiente acadêmico, economistas, tributaristas, de que o Brasil deve caminhar nessa direção. Isso é algo que, com o tempo, o debate foi sendo amadurecido. O outro ponto, Felipe, que eu acho que ajudará a reforma, é a constatação de que os conflitos federativos
diminuíram muito na percepção da reforma. Veja, por exemplo, que os secretários de Fazenda dos 27 estados da federação já se acertaram em relação à proposta. Ou seja, do Piauí a São Paulo, há uma convergência de posição em relação à reforma. Isso é importante, mesmo então, diante das mesmo diferenças de mesmo realidade, diante das imensas diferenças, isso. Mesmo sabendo que nós vamos ter um período de transição, porque no mundo inteiro, quando se modifica o sistema tributário, você tem que ter um período de transição, Sim. Sem o que você não consegue, por exemplo, você tem que fazer algo no sentido de que, por exemplo, hoje fala-se muito que um dos objetivos da reforma é levar a tributação para o destino. Ora, isso significa que os estados consumidores ou mais consumidores tendem a ganhar com a tributação no destino. Sim. E não na origem. Isso significa que os estados do Nordeste, segundo todos os estudos, ganharão quando a tributação migrar para o destino. Hoje, infelizmente, é muito tributado na origem. Por exemplo, quando São Paulo vende uma mercadoria aqui para o Nordeste, uma parte do tributo fica lá. Mas quem consome é um nordestino, então Sim. o tributo deveria ficar aqui. É desigual? É desigual. Ora, se nesse modelo em que você também tributa na origem, os estados mais desenvolvidos vão perder e os menos desenvolvidos vão ganhar, é preciso oferecer aos que perdem um período de transição para que eles se ajustem. Sim. Então, a reforma, para ser bem-sucedida, consagra um modelo de transição também. Agora, o que é que interessa ao empresário, ao pequeno empresário e ao consumidor? Vamos olhar agora sob essa ótica. Felipe, hoje o imposto não tem transparência. Quando você consome um bem, você não sabe exatamente o que está pagando. E no Brasil há algo curioso. A base de cálculo de um tributo inclui os outros tributos. Pois é. Isso significa que a alíquota que aparece na nota não é a alíquota real, porque o cálculo é feito por dentro e não por fora. Sim. Então, nós precisamos ter para o consumidor um modelo que dê transparência, que ele saiba o que está pagando. E essas propostas que estão tramitando no Congresso consagram essa ideia da transparência, ou seja, o cálculo tem que ser feito por fora, para que a alíquota nominal seja a alíquota efetiva, e não, como acontece hoje, a alíquota é mascarada. A alíquota real não é a alíquota nominal. Está escondida. Está escondida. Poucos são os que alcançam, né? Que conseguem. Poucos são os que alcançam. Agora, do ponto de vista do empresário, qual é o problema? É essa burocracia, essa confusão. Você tem o tal PIS, COFINS, tem vários modelos. Exato. Não é? O ICMS também é muito complicado. Então, o que é que faz a proposta? Ela simplifica, ela faz uma fusão desses tributos que incidem sobre o consumo, reúne a tributação, de tal maneira que num IVA nacional você possa pagar, quer dizer, você reúne os tributos. Isso simplifica o processo. Outra coisa importante, o sistema atual tributa o investimento, que é algo que o mundo não faz. Quando você vai comprar uma máquina, você não deve tributar a máquina, porque a máquina você tem que tornar o investimento mais barato para que as pessoas se estimulem a investir. Sim. Você tributa a produção que deriva do investimento, mas não o investimento. É o estímulo ao empreendedor. O estímulo ao empreendedor. Então, simplificação, desburocratização, desonerar o investimento e as exportações. Tudo isso vai melhorar a produtividade da economia. Mas veja só, você tocou num ponto importante. Historicamente, a pauta da reforma tributária tem sido colocado aí entre as principais reformas, né? Mas essa semana eu estive vendo um debate entre os economistas e um deles dizia, olha, todas as reformas tributárias que tiveram no Brasil, as últimas,
que foram aprovadas há um tempo atrás, todas elas resultaram em aumento de impostos. Será que dessa vez, com essa ideia, pelo menos é o que o ministro Paulo Guedes tem colocado aí em pauta, de redução e de simplificação da tributação, a gente vai ter uma redução visível ao cidadão ou vai ficar algo ainda obscuro e vai descambar para o aumento novamente? Veja, esse é um risco, Felipe, para ser aqui. Há sempre um risco. Quando você vai calibrar as alíquotas, você calibra por cima para não perder a arrecadação. Então, a experiência brasileira demonstra isso, que há um risco quando você promove a reforma e ajusta as alíquotas de aumentar a carga. De aumentar. Mas uma das premissas dessa reforma é a de que não pode haver elevação de carga. Nem tampouco podemos agora reduzir a carga. Por quê? Porque o Estado brasileiro se financia com os impostos. Se a gente não diminuir o gasto público, não pode diminuir a arrecadação, senão você poria em risco o financiamento do Estado. E aí, Felipe, são duas discussões que deveriam andar juntas. A discussão de como melhorar o gasto público, não é? Para que o Estado gaste melhor, com mais eficiência, para que se possa racionalizar gastos em muitas áreas onde há desperdício, e um sistema tributário que estimule a atividade econômica. Essas coisas deveriam caminhar juntas. Bom, como a reforma do Estado brasileiro é algo muito complexo, porque envolve, por exemplo, a questão dos gastos previdenciários, dos gastos com folha de pagamento. Você sabe que o Estado brasileiro é hipertrofiado, é imenso. Então, é uma mãe. Para você poder racionalizar gastos no Brasil, é muito difícil, porque tem sempre um sócio do gasto. Tem sempre alguém por trás daquele gasto. Sim. Os poderes do Estado custam muito. Verdade. O Congresso custa muito, as câmaras, as assembleias legislativas e câmaras municipais custam muito para o contribuinte. O Poder Judiciário brasileiro, quando se compara o gasto que o Brasil tem com o de outros países, é muito caro o Poder Judiciário no Brasil, quando você considera toda a estrutura do Poder Judiciário. Então, uma discussão que a sociedade brasileira tem que fazer é o seguinte: a gente precisa do Estado para quê? Nós precisamos do Estado para que ele preste melhores serviços públicos, para que ele atue nas áreas essenciais e veja como essa crise sanitária revelou de forma dramática esse quadro, vamos dizer, de absoluta ausência, vamos dizer, do Estado em algumas áreas importantes. Um país que não tem cobertura de saneamento. Saneamento, isso é um fracasso, né? Então, mas por outro lado, o Estado é perdulário, ele gasta em muitas outras áreas e não gasta nas áreas essenciais. Tem toda saúde, educação, onde nós temos, evidentemente, um compromisso com as futuras gerações e com as gerações presentes. O próprio saneamento, né? Básico. E né? Os investimentos, Felipe, porque hoje não há dinheiro para investimentos, só tem para os gastos correntes. Sim. Você veja, por exemplo, em vários níveis, não só da União, mas nos estados, você veja em Pernambuco como a nossa malha viária está degradada. Você vai no interior, você vê as estradas em péssimas condições. Por quê? Porque o Estado não tem capacidade de investimento. Os gastos de custeio consomem todo o orçamento do Estado. Então, para não fugir muito do nosso tema, o que é que eu queria dizer assim, para a nossa conversa continuar? Eu diria que o Brasil vai ter que atuar simultaneamente. Melhorar o ambiente tributário para estimular o crescimento econômico e, através dele, aumentar a arrecadação, a capacidade financeira do Estado. E, por outro lado, discutir essa questão do gasto público, da qualidade do gasto público no Brasil. Eu acho que essas duas agendas são muito importantes. E queria também, se você me permitir, falar de uma dimensão também muito importante da reforma tributária. É que nós precisamos promover a justiça tributária.
Infelizmente, os pobres do Brasil pagam mais tributos Do que os ricos, né? do que os ricos. Veja o que acontece. O pobre paga, sobretudo, no que consome. Como o peso maior dos impostos está embutido nos bens que o cidadão Sim. consome, inclusive na cesta de consumo mais popular, né, no remédio, O em tudo, alimento, finalmente. remédio, Então, combustível. aquelas pessoas de menor renda terminam pagando mais em termos relativos do que os Sim. que estão, né, nos estratos, vamos dizer, de renda superiores. O Brasil não tributa ganho de dividendo, ganhos de capital. Então, a reforma tributária também precisa contemplar a justiça tributária, um modelo menos regressivo e mais Isso é progressivo, importante. Isso é importante. alcançar mais os que ganham mais. Isso é que é justiça tributária, tá certo? É verdade. E isso independe, senador, de ideologia política, de ser liberal ou não, de ser E socialista ou não. Isso é um ajuste fiscal do Estado, não é verdade? É do importante que isso fique Estado, claro, né? perfeitamente, ou seja, o Estado melhor, as economias mais dinâmicas são aquelas onde há menos desigualdade. Isso, O sistema tributário não pode ser mais um elemento para agravar as desigualdades da sociedade brasileira. A desigualdade em duas dimensões, as desigualdades regionais e as desigualdades interpessoais, quer dizer, esse quadro é que nós precisamos alterar. É claro que temos nessa agenda muitos outros pontos, que é sim, sim. preciso a questão É de porque, investir na educação, quer dizer, nós temos uma agenda que vai além da questão sim, tributária, mas tem que se olhar isso também quando se discute a reforma tributária. exato. É porque ainda está, como eu falei no início, tudo muito turvo, né? A gente nem sabe, nem foi divulgado ainda todos os pontos da reforma, né? Nem foram divulgados ainda todos os pontos da reforma. O que está se especulando bastante, inclusive essa semana a imprensa já está falando muito aí, é a CPMF, a volta da CPMF, né? Eles falam, inclusive, no imposto digital, em que essa CPMF ela estaria embutida em qualquer transação bancária, né? A nível de internet. Há esse sentimento de volta, senador, pelo que você sente aí? Olhe, na minha avaliação, isso não passa no Congresso, porque esse imposto é um imposto de má qualidade, porque Inclusive em desuso, né, internacional, ninguém mais usa, né? ele é regressivo, ele não foi sequer adotado nos países mais desenvolvidos. Isso. Porque, na realidade, estão chamando de imposto digital porque as transações se dão hoje também por meio digital. Tudo digital, sim. Mas, na realidade, é um imposto de transação financeira que você paga no crédito e no débito, é regressivo, você não sabe ao final quanto paga. Então, é um imposto que é visto pelos especialistas como um imposto de má qualidade. O governo está querendo fazer sob o argumento de que vai usar a receita desse novo tributo para diminuir os encargos da folha. Mas você não pode resolver um problema criando outro problema. Exato. Essa discussão precisa ser amadurecida. Agora, quero lhe dizer que, quanto às plataformas digitais, hoje, o moderno ICMS, o ICMS de última geração, que seria esse IVA, ele vai alcançar as plataformas digitais também. Ou seja, o ICMS vai também tributar as operações do comércio eletrônico, das transações. Sim. É claro que tem algumas operações hoje que não estão enquadradas no processo hoje que se conhece da tributação. Esses marketplaces, as vendas que são feitas em plataformas onde você não tem o recolhimento do tributo, vendas que são operadas por sistemas, vamos dizer, lá fora, e que você recebe o produto aqui no Brasil. Mas aí há de se usar a tecnologia também para que você alcance a tributação desse tipo de transação. Mas isso é uma coisa diferente do que estão querendo fazer aqui. O que estão querendo fazer aqui é a velha CPMF Aquela. travestida de imposto digital. Eu acho, Felipe, que não passa no Congresso.
Isso é importante saber, é importante a gente ter esse parâmetro, porque foi algo que eu considero que foi uma conquista a gente já ter deixado, né? já ter desconsiderado, né? Acho que foi 2007, se não me engano. Foi 2007 que ela caiu. 2007. Ela vigorou durante 10 anos e caiu em 2007. Exatamente porque se sabia que era um imposto que produzia muitas distorções, né? Agora, veja, esse imposto que seria o IVA aqui para o Brasil, eles estão falando, inclusive, da contribuição sobre bens e serviços. Seria o CBS, né? Felipe... E aí, diga lá. Não, por favor, eu lhe interrompi. Ele iria unir o PIS e o COFINS e iria aumentar a alíquota dos dois, né? Seria uma unificação dos dois para 12%, se não me engano, não era isso? Felipe, deixa eu lhe explicar. Na realidade, a gente tem 5 impostos que incidem sobre o preço de bens e de serviços. 3 são federais, PIS, COFINS e IPI. Um é estadual, o ICMS. E um é municipal, que é o ISS, Imposto sobre Serviços. A proposta que está no Congresso é para juntar os 5, formando o que se chama o IVA nacional. Mas o que é que fez o governo federal? Ele optou por fazer uma espécie de IVA federal, só com os tributos federais, juntando o PIS e COFINS. E aí o Congresso Nacional está recebendo a proposta, e como lá existe uma proposta na PEC 45 de juntar os 5, essa proposta do governo pode ser acoplada à PEC que está no Congresso, de tal modo que você reúna todos os 5 tributos. Agora, por que fala-se agora numa alíquota de 12? Porque hoje o PIS/COFINS tem 2 alíquotas. Uma cumulativa, ou seja, que você não se acredita quando compra com aquele imposto, aqui não gera crédito para quem compra. E uma não cumulativa que gera crédito. A alíquota real do cumulativo é muito mais do que os 3,65, porque ele se reproduz, ele é cumulativo. Na proposta do governo agora, ele acaba com o cumulativo e junta toda essa base no imposto tipo IVA, que é um imposto de valor adicionado. Então a alíquota parece muito mais alta, mas na realidade não é. E ela agora também é calculada por fora e não por dentro, como era. Portanto, agora se deve fazer uma análise muito cuidadosa para verificar se ela está sendo calibrada de maneira a não resultar em aumento de carga tributária. É preciso estar vigilante, é preciso estar atento. E colocar um dispositivo que pode figurar, inclusive, na aprovação do projeto, que é o seguinte: se com a vigência da nova alíquota ficar evidenciado, depois do período de apuração, que houve aumento, o próprio projeto prevê um ajuste para baixo da alíquota se vier a ser confirmado um aumento de arrecadação. Do mesmo modo, você ajustaria para cima se a nova alíquota não proporcionasse pelo menos a arrecadação que existia anteriormente. Ou seja, tem que ser neutro. E tem que haver uma disposição muito clara no projeto de a previsão de uma trava. São informações, senador, importantíssimas que a gente... E a reforma tributária tem essa característica. Você pode... Um cidadão comum pode se confundir com a quantidade de informações que existem e de máscaras, como você bem disse, dentro dos próprios impostos, né? É verdade. Então, informar vai ser muito importante nesse período, né? Para que a gente, de fato, saiba tomar pé do que pode vir a acontecer. Eu acho, Felipe, que é um tema tão importante que afeta a vida de todas as pessoas, não só do cidadão, de todos os agentes econômicos, afeta também a arrecadação dos entes da federação. Portanto, é algo muito importante e que, por isso,
todos devem acompanhar esse debate e, evidentemente, participar no seu, vamos dizer, no seu universo de atuação. Eu acho que isso é muito importante. Acho que o diálogo também com a classe política é muito importante nesse momento. Eu quero lembrar a você que há uma comissão mista, Senado e Câmara, que nesse momento está examinando as PECs. E mesmo agora, por meio virtual, a comissão voltou a se reunir. Portanto, e há uma presença de parlamentares de Pernambuco na comissão. É muito importante saber que a gente possa estar aí acompanhando o processo e vigilantes e discutindo. É um tema realmente muito importante. Por falar nisso, senador, na reverberação que isso tem na vida do cidadão, e o imposto de renda? Há alguma especulação sobre ele, de mudança? Dizem que querem deixar que aquelas questões de despesa médica, despesa com educação, deixe de ser algo que contribua para diminuir. Né? Isso será que vai para frente mesmo? Felipe, na estrutura da tributação, você tem as bases de tributação clássicas. Um é o consumo, que é o que nós estávamos falando, ICM, PIS, IPI, etc. A outra base é a renda. Nos países da OCDE, nos países mais desenvolvidos, uma parcela maior da tributação é extraída da renda e não do consumo. Por quê? Porque quando é na renda é mais progressivo o modelo, é mais justo. Quando é no consumo, como eu expliquei, você penaliza os mais pobres. Isso. Então, no Brasil, é preciso reequilibrar isso. Por isso que uma proposta de reforma tem que também tratar do imposto de renda. O que é que eu sinto que é a tendência? Hoje, as faixas de tributação no Brasil, nós temos poucas faixas. A alíquota mais alta é 27,5%. Agora se cogita, com a considerando que existem rendas muito superiores a essa faixa, que possa-se ter uma taxação mais elevada quando você tem salários mais altos, tá certo? E, ao mesmo tempo, desonerar aquelas faixas de renda mais baixas. Por exemplo, agora se discute a possibilidade de elevar o limite da isenção para quem ganha até R$3.000. Hoje são 1.600 ou 1.800. Ajustar para R$3.000. Então, com isso, você faz justiça tributária. Verdade. Você desonera o que ganha menos e onera o que ganha mais. Promove mais igualdade aí. Né? E outro ponto importante do imposto de renda é tributar os ganhos de capital, porque, por incrível que pareça, quem trabalha paga mais imposto de quem tem ganhos de capital. Isso não é justo. Então, é preciso tributar mais os ganhos de capital, especialmente dividendos, porque hoje o Brasil não tributa os ganhos de dividendo, que é aquela parte dos lucros que o acionista recebe. Isso, na experiência internacional, não há paralelo. No mundo inteiro se tributa o rendimento de capital, e o Brasil precisa fazer isso. É isso mesmo. Senador, eu vou aproveitar aqui e vou cumprimentar algumas pessoas que estão aqui presentes, nos prestigiando. A nossa eterna reitora aí da Universidade Federal Rural de Pernambuco, doutora Maria José, está aqui com a gente, já fez várias observações aí, participações. Doutor Humberto Caldas, médico, está aqui com a gente. Doutora Luciana Araújo, está aqui com a gente também. Doutor Orígenes, doutora Willa, muitos alunos, Cristiane, Marília, Chiquinho, muita gente boa aqui com a gente, viu, senador? Prestigiando aqui. É uma honra para mim poder contar com uma audiência tão qualificada como essa. Eu queria mandar um abraço para a nossa reitora, para Maria José, que é uma pessoa que eu tenho muita estima, e gostaria de, através dela, cumprimentar todos esses amigos que participam aí da conversa.
Ela soube que era o senhor hoje e disse, olha, doutor Armando, eu vou reservar o horário para Tudo bem, assistir. tudo bem. Olha, É uma honra para mim. já que a gente falou até agora na reforma, nas especulações, nos pontos, acho que principais aí das mudanças, vamos para o quadro nacional da política, senador. Você é um player, a gente pode dizer assim, na linguagem nova da política, né? Da política pernambucana. Foi candidato nas últimas 2 eleições para governador, participa da cena política, foi um senador atuante, um ministro atuante. Como é que você está vendo, fora do mandato, esse governo Bolsonaro, toda essa situação aí que a gente está vivendo no meio dessa pandemia? Eu tenho, Felipe, uma visão muito crítica do governo. Eu acho que o governo tem se caracterizado por posições, às vezes, muito bizarras. Acho que, em várias frentes, o governo tem marcado a sua postura por posições que eu considero muito pouco coerentes com as exigências, vamos dizer, do mundo em que nós estamos. Eu acho que o Brasil vive um processo regressivo em algumas áreas. A agenda ambiental evoluiu. Acho que o Brasil, no plano da política externa, o Brasil vem perdendo presença e protagonismo no cenário internacional. Acho que o presidente assumiu posições muito extremadas, estimulando um processo de polarização e radicalização. Estivemos aí, eu posso dizer, quase que próximos de uma crise institucional, mas as nossas instituições se submeteram a esse teste e vêm respondendo bem. Verdade. Por conta de algumas posições que me pareceram muito extremadas do governo, mas tem alguns pontos em que eu acho que a gente pode observar uma presença que eu diria mais positiva ou menos negativa do governo. Eu vejo, por exemplo, que na agenda econômica nós temos alguns pontos, sobretudo essa perspectiva de avançar nas reformas. Eu acho que o governo tem desenhado algumas linhas na agenda econômica com as quais, por exemplo, eu concordo. Mas, às vezes, essa própria agenda não caminha por conta dessa posição sempre beligerante, sempre conflitiva do próprio governo. Agora, ao que parece, o presidente começa a entender que não pode ficar em todas as frentes, criando problemas. Houve um momento em que o governo tinha uma guerra aberta com a mídia, com o Congresso, com os governadores, com o Poder Judiciário. Ou seja, nós estávamos nos encaminhando para uma posição que ia conduzindo o governo a um processo muito perigoso de isolamento. Parece que agora o presidente começa a entender que tem que deixar essa postura que era mais de um candidato que se elegeu com um discurso extremado, radicalizado, e passar a governar, que é o que a sociedade precisa. E, por outro lado, eu não poderia deixar também de dizer que na condução da crise sanitária, da pandemia, o governo atuou mal, né? Ou seja, a uma impressão guerra... que se tem, doutor Armando, é a seguinte: há um presidencialismo de colisão. Ele faz questão, ou fazia, porque de um mês para cá mudou um pouco o comportamento, a exposição junto à imprensa, mas de lá até aqui, a impressão que se tinha é que ele alimentava esse cenário, né? É verdade, você disse bem. Saímos de um presidencialismo. Aliás, a experiência brasileira tem sido interessante, porque falou-se do presidencialismo de coalizão, exato. que é algo desejável, porque você, para poder ter maioria congressual, você precisa formar uma coalizão, uma base. Mas tivemos depois uma experiência com o presidencialismo de cooptação, que nos conduziu também a alguns desvios que são inaceitáveis. E, finalmente,
inauguramos o modelo do presidencialismo de colisão. Colisão, rapaz. Que é esse de trombar, de bater, de ficar permanentemente confrontado com, que também nos conduziria a um impasse. Que é o que parece que Trump faz também lá, é uma estratégia parecida. Né? É verdade, ele tende a querer reproduzir posturas que, de resto, são também hoje até mal vistas na sociedade americana, inclusive. Mas o fato é que o Brasil precisa voltar-se agora com mais serenidade, com mais equilíbrio, para um enfrentamento, Felipe, dessa agenda muito desafiadora que teremos daqui para frente. Eu estava falando com você do problema fiscal, da elevação do endividamento público. Nós temos muitos desafios pela frente. E mais agora, o desafio de podermos realmente enfrentar esse grave quadro de desigualdade, de iniquidades, de carências estruturais que a própria crise revelou. Nós falamos aqui do problema do saneamento, um país que foi a 8ª economia do mundo, e que ainda convive com passivos como esse, passivos sociais inaceitáveis. Então, eu acho que, nesse momento, eu espero que o presidente tenha entendido que o Brasil tem instituições que podem e devem atuar no sentido de produzir um certo equilíbrio no processo. E eu acho que o Congresso Nacional, apesar de alguns problemas, ele tem atuado de forma positiva, na minha avaliação. Quando a gente analisa, vamos dizer, no conjunto, eu acho que ele tem procurado responder ativo, né? Desafio. Ele está ativo na pauta. E eu acho que até percebendo essa postura inadequada do presidente, do líder do Poder Executivo, o Congresso foi tendo que ocupar um espaço... Espaços, sim, compreendo. Para suprir exatamente esse déficit de atuação do próprio governo. Sim. Veja, a gente tem aqui algumas pessoas que chegaram também, queria cumprimentar Leandro Félix, que é presidente da comissão lá da OAB de Relações Acadêmicas. O doutor Humberto Caldas, que está aqui, disse que é neto de Olavo Monteiro e que manda um grande abraço para você. Amigo de meu pai, grande figura. Um abraço. E Luciana, que está aqui, que é prima minha, viu, Armando? É filha de Egídio Ferreira Lima, que era o grande amigo aí de Armando. Nosso grande Egídio. Exato. Viu? Daniel Sarinho, aqui da Assembleia Legislativa. Tem muita gente boa aqui hoje. Muito. Então, veja, nesse cenário, doutor Armando, a gente tem Pernambuco. Né? A gente fez uma análise aí nacional, vamos partir para o Estado, porque esse ano é ano de eleição municipal e uma eleição, diga-se de passagem, será atípica. Né? A gente vai ter uma pandemia no meio, não sei se o pessoal vai obedecer de fato 100% o que está se propondo, né? Não sei se vão se beneficiar aqueles que estão no poder, isso a gente vai sentir durante um tempo, mas Recife e Caruaru são as duas cidades que hoje ditam aí a pauta, vamos dizer assim, da eleição municipal em Pernambuco. Como é que você está vendo esses dois cenários? Eu vejo a oposição em Recife ainda se arrumando, ainda buscando seus candidatos, em Caruaru já há algo mais definido, né? Como é que você está vendo isso aí? Olha, começando por Caruaru. Em Caruaru, as oposições têm claramente um alinhamento com a reeleição da prefeita Raquel Lira. Nós apoiamos Raquel desde a eleição e acho que o desempenho dela, o desempenho que ela teve, credencia ela à reeleição. É um governo bem avaliado, ela fez uma gestão, sob muitos aspectos, uma gestão inovadora, transformadora. Portanto, em Caruaru, as forças de oposição estão claramente alinhadas ou majoritariamente alinhadas no palanque de Raquel Lira. Temos muita confiança de que vamos poder garantir essa reeleição. Seria, a meu ver, algo justo reelegê-la. No Recife, evidentemente, nós temos um quadro diferente, porque aqui nós enfrentamos o sistema de forças que hoje é dominante no Estado, né? E que, nesse momento, eles conseguem se arrumar mais rapidamente, Felipe, porque lá é ordem unida.
lá se aponta o dedo para alguém e diz, é você o candidato. Há muito tempo, né? E como às vezes o processo também se dá por imperativos até de, vamos dizer, de filiação partidária, de filiação familiar, do núcleo familiar, então o processo se definiu muito rapidamente. Na oposição, o nosso desafio é o seguinte, não tem chefes. Nós estamos todos, vamos dizer, por assim dizer, todas as lideranças desse campo, elas têm o desafio de dialogarem sem nenhum tipo, vamos dizer, de supremacia e encontrarmos de forma madura a melhor equação. Hoje, pelo andar do processo, Felipe, eu acho que deveremos ter duas candidaturas no campo das oposições. Uma candidatura que já foi lançada até ontem. Ontem foi a de Patrícia, da delegada, né? Patrícia Domingos, que se vincula a um partido que também está no campo da oposição hoje, que é o Podemos. E que é presidido aqui no Estado por um companheiro muito leal, muito correto, que é o deputado Ricardo Teobaldo. De Limoeiro, né? De Limoeiro. E os demais partidos da oposição, nesse momento, tentam definir a segunda candidatura do nosso campo. E aí nós temos companheiros muito qualificados, o nosso Mendonça Filho, ex-governador, ex-ministro, um homem que tem, sem dúvida nenhuma, um lastro do ponto de vista da sua trajetória, da sua biografia, uma figura honrada, e o deputado Daniel Coelho, que é um deputado muito atuante, que tem sido uma voz muito presente no debate dos temas nacionais, e que também estuda as questões do Recife, as questões ligadas ao planejamento urbano. Qual é o meu sentimento, Felipe? Meu sentimento é que a hora aqui é das oposições. O campo mais à esquerda está dividido, né? Há, por assim dizer, uma espécie de sublegenda familiar na disputa, no campo, vamos dizer, mais à esquerda, e nós estamos, portanto, com uma boa chance, a meu ver, de poder, no segundo turno, reunir novamente essas forças e podermos ganhar a eleição. É um sentimento que eu tenho. Eu sinto um cansaço em vários setores aqui da sociedade com essa, eu diria que com esse domínio que já vai se estendendo já há muito tempo em Pernambuco, e um Estado que tem e sempre teve a marca do pluralismo, um Estado que não se expressa por uma única corrente política, um Estado onde sempre existiu, vamos dizer, verdadeiramente alternância de poder e que hoje está capturado em grande medida pelos interesses de um grupo que já não oferece, a meu ver, futuro a Pernambuco, cuja lógica é a da manutenção do poder apenas. Talvez seja salutar, né, doutor Armando, agora para a democracia e para o campo republicano uma alternância, né, se assim a gente pode interpretar. Mas veja, será que a candidatura do PT, através da deputada federal Marília Reis, ela não acaba enfraquecendo as chances da oposição e ampliando talvez as chances de se manter? Porque o PT está dentro do governo, né? Veja, aí eu tenho uma opinião seguinte, eu acho que não. Eu acho que a candidatura da deputada, que eu respeito muito, que acho que ela é uma pessoa combativa, é uma guerreira, eu acho que essa candidatura vai revelar algumas contradições do outro campo. Porque, embora o PT esteja no governo, a deputada sempre teve uma posição muito independente e muito crítica, ao sistema de forças que hoje governa Pernambuco. Tanto é verdade que nas últimas eleições ela esteve até no palanque das oposições, ela, a deputada. Então, o que é que eu percebo? Eu percebo que nesse campo vai haver um debate, as posições, evidentemente, vão apontar contradições nesse campo, e acho possível que as oposições que estão mais ao centro do espectro político, que elas possam, afinal, fazer valer aí as suas teses e as suas propostas. É claro que o eleitor do Recife, ele vai se
também promover a sua escolha em função da proposta, do que seja apresentado, de quais são as ideias. E eu acho que nós temos aí companheiros que estão muito habilitados a oferecer uma boa proposta ao Recife. Eu sinto o Recife hoje, você anda pela região, pelo Brasil, eu acho que a cidade do Recife não teve avanços de caráter mais estrutural nesses últimos anos. Nós temos os problemas de mobilidade agravados, nós temos uma certa decadência em áreas da cidade que a gente percebe degradadas. Eu acho que nós não lançamos as bases do planejamento para o Recife moderno, o Recife que a gente deseja construir nos próximos anos. Eu acho que essa gestão ela não se caracterizou por algo que aponte para o futuro da cidade. Ela ficou muito no chamado marketing daquilo que representa a administração convencional. O Recife pode ter mais ambição. E, a exemplo de outras cidades aqui da região, o Recife tem, sim, um grande potencial de dinamismo, de maior, vamos dizer, de maior mobilidade, e é isso que nós pretendemos aí, que as oposições possam oferecer através de um novo projeto. É uma leitura que o senhor tem, doutor Armando, bastante plausível, porque na medida em que se polarizam candidaturas no campo da posição, você tem pessoas saindo de lá por algum motivo, e aí o discurso vai ter que ser explicado. Por exemplo, o deputado federal Túlio Gadelha lançou-se candidato, mas o partido dele também está ligado à prefeitura, né? Então, aí são candidaturas satélites, a gente poderia, assim, talvez classificar. Né? Veja, eu evidentemente respeito as postulações, mas essas contradições, elas serão cobradas pelo eleitor. Quer dizer, como é que você pode conjugar a um só tempo um discurso crítico a essa estrutura de poder e, ao mesmo tempo, esses partidos estarem, vamos dizer, atrelados e participando das administrações, tanto a nível municipal quanto estadual? Agora, no ponto de vista, senador, a gente já está com alguns minutos já chegando perto do fim, mas do ponto de vista prático da eleição, junto a essa pandemia, a gente sabe que o uso das redes sociais vai ser algo bastante aí utilizado pelos candidatos. Mas sem a presença, sem o tete-a-tete do pedido de voto, da visita na casa do eleitor, da caminhada, você acha que isso vai influenciar no resultado final? Olha, nós não podemos ter uma resposta muito segura sobre isso. Agora, o fato é que as pessoas estão muito conectadas hoje. É impressionante como você, em qualquer lugar da cidade, você percebe que todos estão muito conectados, são muito alcançáveis pela vamos dizer, mídias digitais, etc. Mas nada substitui o corpo a corpo, o contato com as pessoas, tá certo? Aquele diálogo que você promove em pequenas comunidades. Mas eu acho que a gente poderá, em algum momento, agora com a dilação do calendário, as eleições ficam aí para 15 de novembro, eu acho que é possível que tenhamos ainda, nas últimas semanas de outubro, quem sabe, a possibilidade de uma coisa ainda presencial, né, de modo que você possa, vamos dizer, garantir o debate, garantir, vamos dizer, uma campanha que permita realmente que o eleitor possa promover as suas escolhas, tá certo? E que a campanha possa cumprir o seu papel. Temos aí também a televisão, os meios de comunicação que estarão aí presentes. Eu acho que isso poderá ter um peso, mas não acredito que isso possa comprometer, a meu ver, o desempenho das oposições. É verdade, é verdade. É isso, senador. Eu acho que a gente hoje fizemos um passeio interessante aí. Nós saímos da reforma tributária, da gênese dela, para a gente entender o que está acontecendo. Fomos para os pontos principais que estão discutidos hoje em relação à reforma. Passamos a falar da política, das eleições, do quadro em Pernambuco, do quadro nacional antes disso, né?
dos municípios Caruaru, Recife e das eleições. Acho que foi bastante proveitoso. Aqui nós temos 42 pessoas com a gente online, algumas pessoas que chegaram agora, o jornalista Dal Ponciano chegou, Mauro Felipe está aqui, Ana Mota, lá de Timbaúba, está aqui também, Paulo Monteiro, de Toritama. O pessoal todo aqui chegou no fim, mas esse debate aqui, senador, fica gravado. A gente joga ele lá no YouTube, no nosso canal do YouTube, e geralmente ele rende o debate depois que o pessoal começa a assistir a gravação. Perfeito. Viu? Eu queria lhe agradecer novamente pela disponibilidade, desde o início, desde o primeiro contato com o doutor Armando, ele foi bastante acessível com a gente, marcou a data, a gente conseguiu estar aqui. Queria agradecer a Anuska e a dona Mônica, que facilitaram essa ponte junto a gente. Obrigado. Né? E dizer ao senhor que foi um prazer grande e que eu vou mandar depois para você a gravação e agradecendo aí a quem está presente. Felipe, eu é que agradeço, foi um prazer muito grande. Eu não sei se pudemos percorrer aí, como você desejava, todos esses temas e essas questões. Eu quero dizer que tive um imenso prazer. Quero agradecer muito a você e quero estender esse agradecimento a todos os que nos acompanharam aí. Um grande abraço. Muito obrigado, senador. Você. Obrigado, uma boa noite. Fique com Deus. Vocês, todos vocês, obrigado. Até a próxima. Sábado. Um abraço a todos. Tudo de bom. Obrigado. Saúde. Obrigado, senador.